Se o conselho fosse bom, a gente vendia. Mas eu quero dizer para você que os conselhos que existem nessa palavra, nas escrituras, são bons conselhos. São conselhos de vida e vida eterna. O grande problema, muitas das vezes, é de quem nós ouvimos os conselhos. O problema não está tanto no próprio conselho, mas sim de quem nós ouvimos o conselho. Por quê? Pelo fato de você precisar conhecer quem é a pessoa que está falando na sua vida. E a propósito, aí eu faço uma pergunta. Quem está falando na sua vida? Quem é a pessoa que está aconselhando a sua vida? Quem são as pessoas que estão próximos de você a cada dia, a cada passo que você precisa dar? Não que você precise ser dependente de alguém, mas quem está ali acompanhando você, tendo uma compreensão dos seus avanços, tendo também uma compreensão daquilo que está fazendo você não avançar. Quem são as pessoas que estão próximas de você? Você precisa fazer essa leitura. E hoje, diante do que nós temos como as redes sociais, parece que nós temos uma infinidade de muitas pessoas, de muitas vozes falando nas nossas vidas. Você vai passando no Instagram, você vai passando em alguns vídeos, você vai passando em algumas frases de efeito, e essas frases elas fazem todo sentido na sua vida, mas você não consegue fazer uma aplicação na sua vida dessa frase, no seu dia a dia, porque as coisas não acontecem dessa forma. Foi como o Wagner falou, a nossa vida ela é processual. Nós precisamos entender que nós estamos diante de um processo. E diante desse processo, muitas fases estão acontecendo em nossas vidas. E nós precisamos entender, nós precisamos compreender que existe uma grande importância de você ter alguém para quem você possa falar da sua vida, para quem você possa de fato pedir um conselho, para quem você possa pedir para que ore com você. Nós, como comunidade, nós estamos buscando de uma forma profunda e nós sabemos que isso leva um certo tempo. Santo, desculpa. Nosso amigo, ele fala inglês, eu estou... Uau, obrigado. Daí, gente, para quem quer aprender inglês, tem que ser dessa forma. Ele quer aprender português, nessa... E nós precisamos ter os nossos corações voltados a pedir conselho. Nós precisamos ter um coração voltados a ouvir uns aos outros. Como eu falei, como comunidade, nós estamos buscando em construir, em ter um pastoreamento mútuo. O meu trabalho como ofício de um pastor não é pastorear todo mundo. É fazer com que a comunidade saiba pastorear uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, fortalecendo os maridos para que eles possam saber lidar com suas esposas, com seus filhos, suas esposas com seus maridos, com os filhos com seus pais. Nós precisamos construir uma dependência em ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós estamos buscando por isso. Então o meu trabalho, o trabalho do Léo, o nosso trabalho como presbíteros dessa casa é desenvolver uma comunidade que ouça a voz do único pastor, Cristo Jesus. Ele é o nosso pastor. As ovelhas não são minhas. Vocês não me pertencem. Vocês não pertencem ao Léo. Nós pertencemos a Cristo Jesus. Mas Ele nos deu a vocês como servos. Servir vocês. A desenvolver vocês. A construir um coração voltados a entender a voz de Cristo Jesus. E eu e o Léo, nós somos felizes, extremamente gratos pelo lugar aonde o Senhor nos colocou. Um lugar difícil, um lugar muito difícil. Nós experimentamos muitas das vezes, ao mesmo tempo, tendo que chorar com alguém de uma forma profunda, porque perde alguém especial da família. E ao mesmo tempo,
Nós precisamos sorrir porque essa outra pessoa está fazendo um aniversário. Os nossos sentimentos, nós também temos sentimentos, tá, irmão? E é difícil. Chorar com quem traz um lamento de um tempo profundo de dor por alguma doença que está chegando. E por um outro lado, uma família que está recebendo uma criança, um bebê. Não é fácil. Por isso nós precisamos aprender a orar pelos ministros do Senhor. Orar pelos ministros, pelos pastores, profetas, apóstolos. Nós precisamos orar, pedir ao Senhor para que guarde, para que proteja, para que cuide das suas famílias. Mas nós precisamos entender sobre isso. As Escrituras falam que o Senhor, Ele dá homens segundo o seu próprio coração, para que possam guiar todos aqueles na verdade. E nós estamos buscando em ser homens do coração de Deus, para poder dar conselhos fundamentados na palavra. Os nossos conselhos não podem ser a partir daquilo que eu já vivenciei, daquilo que eu já vivi ou daquilo que eu experimentei. Eu preciso dar conselhos a partir das Escrituras, a partir do que o Senhor Jesus fala para nós. E eu quero dizer que você também precisa ser essa pessoa de aconselhar pessoas fundamentadas na palavra, não diante de ideologias. Nós precisamos fugir das ideologias desse mundo e nós precisamos voltar a nossa vida à palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos traz vida e vida em abundância, não ideologia. Lembre-se o que as Escrituras falam: céus e terras passarão, mas a minha palavra, a palavra do Espírito Santo de Deus nunca passará. Todas as coisas vão passar. Ideologias, contextos e funcionamentos políticos, tudo isso vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor vai nos fazer experimentar algo poderoso de Deus. E eu quero deixar basicamente 4 conselhos para nós nessa noite. E o primeiro conselho é: guarde os mandamentos do Senhor, seu Deus. O primeiro conselho que eu quero deixar para nós nessa noite: guarde os mandamentos do nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 21. João, capítulo 14, versículo 21. E diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu me revelarei a ele. Aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que guarda as minhas palavras. Jesus está deixando para nós aqui uma promessa: eu me revelarei a ele, eu me mostrarei a ele. Algo que Moisés mais gostaria de ter era da revelação de Deus, era conhecer a Deus, era ser profundo em conhecer a Deus, ver a glória de Deus. E nós temos aqui diante de nós o caminho para que isso possa acontecer. Guarde os meus mandamentos, guarde as minhas leis, guarde todas as minhas palavras, guarde as palavras que saíram da minha boca, guarde das palavras que eu tenho sobre vocês. Obedeçam profundamente tudo que eu estou colocando para vocês. Quando nós estávamos ministrando aqui, eu e a Carla, ela falou que Deus, se é que nós podemos dizer assim, Deus tem uma forma, tem uma linguagem do seu amor. E a linguagem do amor de Deus é a obediência. Obediência ao quê? Ao que Ele falou. Siga aquilo que Ele falou.
Ame aquilo que Ele está falando. Seja obediente ao que Ele está colocando. Acredite mais nas palavras dEle. Acredite mais na vontade dEle do que nas suas, do que nas minhas. Saiba que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se ela não faz sentido para você agora, saiba que ela vai fazer sentido no final. Porque ela vai te levar a desfrutar de uma vida e uma vida eterna. Uma vida com Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Acreditar nele. No Salmo 119, versículo 11, você pode deixar anotado. O salmista fala: eu guardei todas as suas palavras dentro do meu coração, para que eu não peque contra o Senhor, para que eu não peque contra você, ó Deus vivo, para que nós possamos ser livres de não pecar contra Deus. Nós precisamos guardar as suas palavras. Não existe um outro caminho a não guardar as palavras do Senhor nos nossos corações. Se você quer ver seus filhos obedientes, se vocês querem experimentar de ver da graça e a misericórdia de Deus de uma forma poderosa na vida dos seus filhos, façam com que eles possam aprender das Escrituras e da palavra do Espírito Santo de Deus na vida deles. Mas você precisa ser esse caminho. Os nossos filhos, eles não aprendem porque nós ordenamos alguma coisa a eles. Os nossos filhos, eles aprendem porque eles estão nos vendo fazer. É pelo exemplo. Se você lê as Escrituras, se você guarda as Escrituras, se em conversas que você está tendo dentro da sua casa, você diz: a palavra do Senhor diz assim, e por isso nós precisamos fazer dessa forma. Se você vê, se os seus filhos estão vendo diante de situações difíceis que você está passando, você está colocando a palavra de Deus em primeiro lugar, eu quero que você saiba que ele está aprendendo. Mas se você está desesperado diante das circunstâncias, o seu filho deve estar pensando em algum momento: por que nós vamos à igreja? Por que nós cantamos que Deus é fiel? Por que nós cantamos que Deus cura? Se as pessoas que estão me levando não acreditam nisso. Nós precisamos colocar a palavra de Deus em nós de uma forma profunda. E é dessa forma que nós vamos ensinar os nossos filhos. É dessa forma que nós vamos ensinar aqueles que o Senhor está nos dando, para que possamos cuidar espiritualmente. Isso que eu estou falando e pregando para vocês é muito difícil para mim. Mas essa é uma realidade dentro da minha casa. Eu não vou dizer que não é fácil. É muito difícil. Mas é uma verdade. É uma grande verdade dentro da minha casa. Nós estamos passando por tempos muito difíceis lá em casa. Nós estamos para pegar alguns resultados de alguns exames. E eu não sei do que pode vir. Mas uma coisa eu sei: que o meu Deus é fiel. Eu sei que Ele é fiel. Diante de dias difíceis, diante de dias mais fáceis, diante de tempestades, eu sei quem está dentro do barco. É o meu Deus. É o meu Deus. É o Deus que eu já experimentei muitas das vezes. É o meu Deus que na minha adolescência e infância me sentia sozinho muitas das vezes, mas ali Ele estava a me guardar e me proteger. Eu sei que você tem uma experiência com Ele. Eu sei que de uma forma ou de outra você conhece a Ele. Mas chegou o tempo de aprofundar, a conhecer a Deus. Chegou um tempo de nós sermos totalmente intencionais com os nossos filhos. Intencionais. Mostrar o caminho para os nossos filhos. E o caminho é Jesus. Nós não podemos deixar que os nossos filhos possam querer em algum momento decidir alguma coisa. Não, os nossos filhos estão debaixo da nossa aliança. A aliança que Deus fez comigo e com a minha esposa.
A aliança que Deus fez com você e o seu marido, a aliança que Deus fez com você e a sua esposa. Você precisa colocar os seus filhos dentro dessa aliança e saber que Deus é poderoso e fiel para dar continuidade de geração em geração. Mas nós precisamos ser intencionais. Guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos do Senhor. Guarde as palavras do Senhor no seu coração. Não permita que essas palavras sumam de você. Tenham as palavras escriturais na sua vida, no seu dia a dia. O segundo conselho tem muito a ver do que nós estamos vivendo nesse dia. Busque desesperadamente pela presença do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, busque desesperadamente. É desesperadamente pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós estamos experimentando uma geração apática. Nós estamos experimentando uma geração que não tem uma perspectiva do que vem dos céus. Porque nós não estamos buscando desesperadamente pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós ainda não temos a clareza do que a obra da cruz fez por nós. Nos livrou da morte. Nos livrou do fogo eterno. Nos livrou da ira de Deus. Nós não sabemos a importância do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Lembre, Jesus, quando ele estava para subir aos céus, ele disse: vocês precisam permanecer e pedir e orar e interceder de uma forma desesperada até que o Espírito Santo de Deus batize vocês, tome vocês por inteiro, até que o Consolador venha. Porque são dias difíceis. São dias duros, meus irmãos. A igreja sem o Espírito Santo de Deus não consegue avançar. Eu e você não temos força para lutar contra o pecado por nós mesmos. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da atuação, da presença do Espírito Santo na vida da igreja. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus nas nossas casas. E eu pergunto a você, será que nós estamos experimentando o Espírito Santo de Deus nas nossas casas, ou nós estamos vivendo de uma forma sem Ele? As nossas casas precisam ter a presença do Espírito Santo. As nossas casas precisam ter cura. As nossas casas precisam ter libertação. As nossas casas precisam ter pão. Precisa ter alimento. Esses dias eu entrei num carro com o Léo e ele: tem alguma coisa errada. E eu com certeza tem muita coisa errada, meu amigo. Cadê cura? Cadê a cura? Cadê os sinais? Será que nós vamos ficar apáticos e se não curou, curou? Não, essa não é a vontade de Deus. A doença não é a vontade de Deus. A depressão não é a vontade de Deus. Pessoas estão morrendo diante dos nossos olhos. Você conhece pessoas que estão morrendo sem Jesus, sem a presença do Espírito na vida deles, sem uma transformação de vida. Muitas pessoas estão morrendo ao nosso redor e nós não estamos nos importando com isso. Nós estamos nos importando se nós vamos ter o dinheiro para pagar no final do mês a Netflix. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Esse não é o nosso Jesus. Porque ele não se importava consigo. Ele não se importava com o que ele poderia ter. Mas ele estava se importando com o próximo, ao ponto do Criador do universo, dos céus e da terra, olhar e ele chorar de uma forma misericordiosa. Eles estão morrendo. Nós precisamos
avançar diante da palavra que o Senhor tem para nós. Esse é um tempo de sermos uma igreja evangelística cheia do poder do Espírito Santo de Deus, na autoridade do Espírito Santo de Deus, avançando diante da verdade e da palavra, desfazendo as obras do inimigo, desfazendo as amarras de Satanás. As pessoas estão morrendo acorrentadas. Meus irmãos, as pessoas estão morrendo acorrentadas. Pessoas dentro do nosso meio estão acorrentados por Satanás e os seus demônios. Cadê a autoridade da igreja? A autoridade da igreja está com o joelho no chão. Hoje, durante a tarde, eu orava e vinha diante de mim que seja desfeito as amarras de Satanás, que seja desfeito as correntes de Satanás. E hoje a Esther veio, eu tenho esse sentimento. As igrejas, as comunidades estão amarradas. As pessoas estão amarradas. As pessoas estão indo para o inferno. E nós vamos aceitar isso. Nós precisamos ter um desespero pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, não é o meu bom conselho que vai salvar alguém, mas é a atuação do Espírito de Deus na minha vida que pode iluminar alguém. Do quanto o Espírito Santo ilumina a sua vida, do quanto o Espírito Santo age em você. Por muito tempo, muitas pessoas achavam que essa era uma mensagem para adolescente. A busca pelo Espírito Santo. Essa é uma mensagem profunda para a igreja. E nós estamos deixando de lado o Espírito Santo. Nós precisamos buscar desesperadamente pelo Espírito Santo de Deus. O terceiro conselho que eu quero deixar para nós nessa noite é ser manso e humilde de coração. Em Mateus capítulo 11, versículo 19, Jesus ele está com seus discípulos e Jesus está diante de outras pessoas. E nesse momento Jesus ele poderia falar para os seus discípulos e para tantas outras pessoas que queriam ver do seu poder, da sua autoridade, aquilo que ele poderia trazer como o tal pulo do gato. Jesus poderia colocar: vocês precisam aprender de como eu sou poderoso, de como eu faço curas e milagres. Não, Jesus ele se posiciona e ele diz: vocês precisam aprender de como eu sou manso e humilde. E ele continua a dizer: manso e humilde de coração. Você pode se dizer manso, você pode se dizer humilde, mas será que você é de todo o coração? Será que você é manso e humilde verdadeiramente? E mansidão e humildade, mansidão não é você falar baixo, mansidão não é você não confrontar ninguém, não é isso. Mansidão e humildade que aqui está é de ter um coração ensinável. Será que você é alguém que tem um coração ensinável? Será que você, diante de muitas questões da sua vida, você para ouvir alguém que está te corrigindo ou alguém que está trazendo uma palavra para você? Jesus era um homem que tinha um coração ensinável aqui nessa terra. Ele se submetia à voz do seu Pai. Ele se submetia à voz de Deus. Ter um coração ensinável. Nós falamos muito de como nós queremos aprender, mas nós não temos um coração ensinável. Se alguém fala, se alguém dá algum tipo de sugestão, de alguma coisa que você acha que não encaixou, você já fica ofendido. Se fala do seu filho, se ofende muito mais.
Quem são essas pessoas para dizer na minha vida? Mas será que você já parou para perceber que de repente o que estão dizendo ou o que está sendo falado para você é importante para o crescimento do seu filho, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento? Ah, não, mas essas pessoas estão falando com muitas intenções. Não importa as intenções que elas têm, o que importa é o seu coração diante do Senhor. O próprio Jesus disse que ele era manso e humilde. E ele fala: aprendam de mim. Nós não somos pessoas ensináveis. Nós somos pessoas cheias de feridas. E que quando tocam nas nossas feridas, nós achamos que ninguém tem o direito de tocar nas nossas feridas. Mas só tem uma forma de você ser curado no nome de Jesus, sendo tocado nas suas feridas. As suas feridas precisam ser expostas. Alguém precisa tocar nas suas feridas. Alguém precisa tirar essa bandagem que já está cheirando mal. Muitos de nós por dentro estamos cheirando mal, porque são feridas no nosso interior, feridas que nós não deixamos ninguém tocar, porque ela só te diz respeito a você. Então, meu irmão, eu digo para você com todo amor e cuidado: você está no lugar errado, porque esse lugar é um lugar de rebanho, esse lugar é um lugar de cuidado, esse lugar é um lugar de amor, esse lugar é um lugar de comunhão, esse lugar é um lugar de confissão de pecados, não da sua vontade, não do seu querer. Mas eu sei que dói. Eu não estou sendo indiferente com as suas dores. Nós vamos ter todo o tempo paciência, amor para tocar, mas você precisa se abrir. Quanto mais rápido você se abrir, melhor vai ser. Mas mais uma vez eu digo, eu sei que não é fácil. Eu sei que você se expõe. Eu sei que dói. Eu sei que arde. Porque também em mim existem feridas. Eu não sou perfeito. Estou longe disso. O apóstolo Paulo disse: eu acho que eu sou um dos mais imperfeitos. E se Paulo disse isso, eu preciso me colocar abaixo disso. Meus irmãos, dói. Dói muito. Mas nós precisamos um dos outros. É no lugar do rebanho. É nesse lugar que nós avançamos no poder do Senhor. É nesse lugar, meus irmãos. Não é na sua individualidade, não é na sua capacidade, não é em você orar sozinho. Você pode fazer todas essas coisas, mas sozinho você vai ficar desprotegido. Você precisa da igreja. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos ser cuidados uns pelos outros. Nós precisamos de pastoreio. Não é fácil. Não é fácil para vocês. Não é fácil para mim. Não é fácil para ninguém. Mas quem disse que seria fácil? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha o que o salmista está dizendo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei que você está comigo. Ele não disse que eu e você não passaríamos pelo vale da sombra da morte, mas ele deixou uma promessa, e a promessa é: eu estarei com você. Se você tiver que passar pelo vale da sombra da morte, eu, o Criador dos céus e da terra, o amor encarnado, eu estarei com você. Essa é a promessa. A promessa não tem a ver de nós não passarmos por problemas. Daqui, eu conheço a vida de muitos, quase 90%. Eu sei de cada vale, de cada dificuldade, de cada problema que cada um passa. E eu digo para você: o Senhor é contigo. O Senhor é com você. O Senhor vai fazer você avançar. Mas se eu perder, o Senhor está com você. Mas se isso não acontecer, o Senhor ainda é contigo.
Saiba que diante dessas dificuldades o Senhor está fazendo uma obra no nosso interior, uma obra no seu interior, uma obra no meu interior, meu irmão. Dói, eu sei que é difícil, mas é nesse lugar que nós avançamos. A promessa de Deus para nós é estar com Ele. Tudo tem a ver com Ele, não tem a ver com os benefícios, não tem a ver com uma vida de glamour ou uma vida de bem-estar apenas, não tem a ver com isso, tem a ver com Ele. A nossa vida em Cristo tem a ver em estar com Cristo. Esses dias nós tivemos uma perda de um homem piedoso de Deus, Tim Keller. Eu estava falando com o Léo. Esse homem, ele me ensinou muito através dos seus livros, das suas palavras, mas ele me ensinou muito na profundidade de um lugar de dor, na sua morte. Quando eu li o que a filha dele começou a escrever, falando sobre o quanto ele desejava estar com Cristo, em algum momento naquela leitura eu me peguei querendo, Senhor, me leva. Eu quero estar contigo, como esse homem anseia estar com você. O que é mais importante para nós que somos cristãos é estar com Cristo. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Nós precisamos ser homens e mulheres, jovens, crianças, mansos e humildes de coração, que aceitam ser corrigidos, que aceitam mexer nas nossas feridas. Que nós podemos dizer que nós estamos sentindo dor e você não quer, mas você quer permitir, e você não quer, mas você sabe que precisa, para que as amarras de Satanás sejam quebrados no nome do poder do Senhor Jesus, para que as armadilhas de Satanás sejam desfeitas na sua vida. Você precisa ser manso e humilde. Você precisa abrir o coração e deixar do seu guento, do seu óleo, do seu remédio tocar na sua vida. Você vai precisar se expor. Mas esse é o lugar. Esse é o melhor lugar. Como comunidade, o que nós estamos construindo é para que nós possamos olhar nos olhos dos outros e não dizer, eu não peco como esse irmão. Mas é dizer, eu sou tão miserável como ele. Da mesma misericórdia que atua na vida dele, atua na minha. Porque eu preciso da graça do Senhor todos os dias. Nós precisamos da graça. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ser homens e mulheres, filhos, filhas, maridos e esposos, com o coração voltado a ser manso e humilde, manso e humilde. Diante desse mundo que quer nos devorar, ser manso e humilde. A palavra de efeito que vem para nós é leão anda com leão, é lobo anda com lobo, mas a palavra do meu Senhor diz, eu vos enviarei como ovelha no meio de lobos. Essa é a palavra que Cristo Jesus declara, eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos. Fique com o que é melhor para você. Acha o que é melhor para você, que andar com leão porque você se acha o leão, o brabão. Ruja como um leão, meu irmão. Ande como um leão. O seu final é um final de derrota. O seu final é um final de ser amassado por esse mundo. As palavras desse mundo nos seduz todos os dias. A palavra do Senhor nos mói, mas nos coloca diante de uma realidade de fé e de poder. Eu sou ovelha. Eu sou uma ovelha do rebanho de Jesus. Eu preciso ser ovelha. E para finalizar, o quarto conselho. Seja apaixonado por Jesus. Você pode olhar para tudo isso, você falar, eu esperava, tinha uma outra expectativa de receber 4 conselhos para eu caminhar com a minha família. Passos que eu preciso dar. Meus irmãos, nós estamos falando de coisas espirituais. Eu não sou coach, eu não estou dando palestra, eu estou falando a palavra do Senhor.
Todas essas coisas vão nos levar a ter uma vida eterna. Eu quero que você saiba que nós estamos sendo preparados para os últimos dias. E os últimos dias são dias sangrentos. Os últimos dias nós vamos ver os nossos filhos sendo moídos por esse mundo. E nós precisamos fortalecer os nossos filhos diante daquilo que está acontecendo. Os últimos dias. Os últimos dias. Meus irmãos, se apaixone por Jesus. Chore por Ele, pela presença dEle. Existe uma forma muito preciosa para que você possa se apaixonar por Jesus. É você caminhar com pessoas que são apaixonadas por Jesus. Se você caminha com pessoas que são apaixonadas por Jesus, pessoas que amam profundamente Jesus, pessoas que têm nos seus lábios, as promessas de Deus, que tem nos seus lábios aquilo que o Senhor está fazendo dia a dia, você vai querer começar a experimentar disso. Muitas das vezes você entra em dietas porque você está ouvindo pessoas que estão tendo resultado. Porque você está vendo pessoas que estão falando, que estão comendo isso, comendo aquilo, fazendo. Você começa a avançar diante dessa realidade com quem você anda. Meus irmãos, ande com pessoas que amem Jesus profundamente. Ande pessoas piedosas, generosas, pessoas que amam. Pessoas que se entregam, pessoas que quando você vê está prostrado diante do Senhor, pessoas que quando você menos enxerga, as pessoas já estão pregando do Evangelho. Ande com essas pessoas, para que você possa ser tocado e para que você seja também essa pessoa. Com quem você anda. Mas no meu meio não tem essas pessoas. Se esforce para estar no meio dessas pessoas. Se esforce em querer estar. O meu dia a dia é difícil. Se esforça. Carlinha, eu preciso te encontrar, preciso estar com você, eu preciso conversar com você. Marcão, sabe, Glebson, preciso estar próximo. Nós precisamos estar perto de pessoas que amam o Senhor. Que isso tome uma forma poderosa em nós. Essa é uma forma muito prática que eu estou colocando. Eu poderia deixar aqui vários outros exemplos, mas eu quero deixar para você: caminhe com pessoas. Caminhe com pessoas que têm Jesus como a sua prioridade. Caminhe com pessoas que amem Jesus acima de todas as coisas. Eu falo com a Luísa que eu oro já pelo futuro marido dela. Eu falo com ela dessa importância dela se conectar, não com alguém que seja só bonito aos seus olhos. Eu falei que se esse cara for feio ou engraçado, eu vou rir muito. Mas não me importa. O que me importa é se ele ama ao Senhor acima de todas as coisas. Se esse rapaz amar o Senhor acima de todas as coisas, se esse rapaz amar ao Senhor mais do que ele ama ela, do que ele possa amar ela, ela encontrou alguém. Ela vai encontrar alguém que vai respeitar, que vai cuidar, porque o seu amor é superior. Amar o Senhor. Tudo que nós estamos falando tem a ver com o Senhor Jesus. Tem a ver com Cristo, meu irmão. Ou de fato nós somos cristãos, ou nós somos qualquer coisa. Somos um ser bizarro. Nós precisamos fazer desse lugar um lugar poderoso. E o lugar se torna poderoso quando o Senhor dessa casa está. Quando o Espírito Santo está nesse lugar. Nós vamos experimentar ainda de uma profundidade que nós ainda não temos entendimento. Mas eu tenho muita certeza do que nós vamos experimentar. Do peso da glória de Deus.
da presença daquele que nós cantamos, daquele que nós falamos. Porque é um amor, há uma saudade tão profunda. Mas será que nós temos saudade dele? Será que nós estamos com saudade de Jesus? Feche seus olhos, meu.